Irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre sua vida. Muito bom nós estarmos na casa do Senhor, muito bom nós estarmos aqui para louvarmos, adorarmos ao Senhor e ouvirmos a sua palavra. Aqueles irmãos que nos acompanham sabem que nós estamos aqui falando, estamos pregando uma série no livro de Daniel. E eu quero convidar você, hoje nós vamos para o capítulo 5 de Daniel. Abra sua Bíblia, eu lerei alguns versículos, não vou ler todos, mas acompanhe a leitura que eu farei e mantenha, portanto, sua Bíblia aberta nesse capítulo, porque nós vamos extrair algumas lições aqui das Escrituras, pedindo a Deus que nos ensine através da sua santa palavra. Daniel capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, bebeu vinho na presença dos 1000, e enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata da casa de Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem os reis e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. E então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estavam em Jerusalém, e beberam neles os reis e seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem que escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo, e então se mudou o semblante do rei. Os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Agora vai comigo até o versículo 17, a partir do versículo 17. E então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e grandeza, e glória, e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais. E a sua morada foi como os jumentos monteses, e deram-lhe comer a erva como aos bois, e o orvalho do céu lhe foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o seu coração, ainda que sabias de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, e de ferro, e de madeira, e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. E então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escrita. Essa, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança
e achado em falta. Teres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, Senhor, essa é a tua palavra e nós estamos diante dela. E com temor nós pedimos ao Senhor, por favor, fale os nossos corações. Nos ensina o que queres e abre os nossos corações, arrebata as nossas mentes cativas e tira do nosso meio a distração, aquilo que não nos permite olhar e ouvir o que tens para nos falar. Que seja o nosso coração como terra fértil, pronta para receber a semente da tua palavra. E a recebendo, que nosso coração agasalhe essa palavra, que os nossos corações frutifiquem nessa palavra, para a glória do teu nome. Assim nós oramos e louvamos o Senhor pelas benditas instruções que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, sexta-feira estava conversando com um conhecido e ele estava me dizendo que estava fazendo uma reforma na sua casa e nessa reforma ele disse que suspeitava que o pintor estava superfaturando. Esse pintor está me pedindo, a princípio eu pedi para alguém olhar, falei, vai gastar aqui 2 galões de tinta. Ou seja, ele já me pediu 4 e já está me pedindo o 5º galão de tinta. Esse cara tá pintando a casa dele também. E ele falou, mas tem um pior. Eu falei, o quê? Se o cara é crente da igreja. Eu falei, olha, novamente a gente se depara, eu estou citando essa situação e poderia citar uma centena de outras, né? Quando essa pessoa diz para mim que o pintor é crente, eu não só espero dele um bom trabalho, como, sobretudo, honestidade no seu trabalho. E um trabalho feito com excelência. Bom, depois dele ter falado nisso, eu lembrei, e uma vez eu mencionei aqui para o espanto da gente, porque eu me espantei quando eu soube, se fizer uma pequena pesquisa no Google e pesquise Complexo de Israel. O Complexo de Israel é o novo conjunto de união de traficantes evangélicos do Rio de Janeiro. Sabia disso? Um grupo de traficantes, ditos evangélicos, crentes, se reuniram, fizeram parceria com outro grupo de milicianos evangélicos e fundaram o chamado Complexo de Israel. E nesse complexo, nessa parceria nada santa, ali hostiliza-se católicos, umbandistas e etc. Bem, isso me faz pensar que há alguma coisa extremamente errada. Não está certo esse negócio. E o que está errado? Nesse retrato, nesse cenário. Irmãos, há algum tempo eu tenho uma plena convicção de que a nossa falha em pregar o verdadeiro evangelho, a nossa falha relacionada à deficiência de uma pregação verdadeiramente bíblica, somada à ausência de um discipulado, ela gera um chamado seguidor de Jesus, ou um dito evangélico, que não é evangélico. Deixa eu tentar explicar de uma forma melhor. Se eu não anuncio o Deus da Bíblia e o Cristo da cruz, esse Deus a quem essa turma diz professar não pode ser o mesmo Deus que eu e você professamos. Tráfico e vida cristã não combinam. Ilicitudes, roubos, violência, e aí a gente pode nominar
a quantidade enorme de crimes e contravenções relacionados a essa turma. Você percebe então que no Brasil que a gente vive, depois de uma longa história de um crescimento exponencial das igrejas evangélicas, quanto menos nós proclamamos o verdadeiro evangelho, tanto mais a gente produz um tipo de seguidor que não tem compromisso com o verdadeiro evangelho. Ele diz, eu sou crente, mas ele impunha o R15 no exercício do seu ministério. Irmãos, quando a gente, então, reflete a esse respeito, eu penso que há algumas características, há algumas informações que a Bíblia nos dá acerca de Deus que a gente não gosta muito. Aliás, a gente prefere uma versão mais adocicada, terapêutica, de um Deus genérico que faz bem para nós. Irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, e se a gente quer saber quem é o Deus a quem nós servimos, esse Deus está revelado na sua palavra, e só que a gente faz um recorte desse Deus e a gente toma para nós aquilo que mais nos convém. Ora, se a gente quer conhecer o Deus verdadeiro das Escrituras, a gente precisa entender que se a gente adora esse Deus, a gente adora esse Deus com tudo que ele é no seu ser. Quando a gente chega aqui no capítulo 5 do livro de Daniel, é interessante que o capítulo 5 vai revelar algumas, digamos, facetas ou características de Deus, que às vezes a gente não gosta muito. Mas deixa eu contextualizar você. Você percebeu que no versículo 1 havia um rei chamado Belsazar. Não confundir com Beltesazar. Beltesazar foi o nome babilônico de Daniel. Belsazar era o filho do rei sucessor de Nabucodonosor. Tá claro? Belsazar, então, esse rei, ele é o sucessor de Nabucodonosor. Muito provavelmente, irmãos, ele não é filho, mas possivelmente ele é neto de Nabucodonosor. O seu pai chamava Nabônido. E é muito comum no Oriente Médio Antigo eles usarem a descrição de pai para referir-se não necessariamente à filiação direta, mas à descendência. Por exemplo, quando você vê um judeu lá no Novo Testamento se referir como Abraão, nosso pai. Obviamente, ele não está dizendo que Abraão é o meu antecessor. Ele está dizendo que ele faz parte da descendência de Abraão. Hoje de manhã foi lido o texto de João 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e ela se refere a Jacó, o nosso pai. Portanto, Belsazar é neto de Nabucodonosor, e o que a história, irmãos, há relatos, tá? De historiadores não cristãos, historiadores macedônios, como Heródoto e outros historiadores que mencionam e trazem informações acerca dessa linhagem. É muito possível que Nabônido vivesse numa cidade chamada Tema, na Arábia, e ali ele vivesse tratando de temas bélicos, estratégicos ou temas geopolíticos. E acontece que ele deixou Belsazar como o seu corregente, tá bom? Você vai ver no versículo 2, versículo 11, 13, 18 e 22, a Bíblia referir-se a Nabucodonosor como o pai de Belsazar, mas entenda-se aqui que é a sua descendência. O que acontecia no Palácio Real? Belsazar estava dando uma festinha para sua corte real. Presentes nessa festa eram seus convidados, os grandes de Belsazar, a nobreza dos babilônicos naquela época, as suas mulheres, as suas concubinas. Essa festa ela estava regada a muita bebida. Segundo John Goldingay, ele é um comentarista, um estudioso, teólogo, estudioso do livro de Daniel, ele afirma que esse era um cenário, essa festa,
que Belsazar estava promovendo era um cenário que misturava ostentação, imoralidade e culto pagão. Aliás, essas são coisas que andam muito juntas nas culturas pagãs ali ao redor de Israel. Misturava-se muito o culto que se oferecia a deuses, sobretudo deuses de fertilidade, e eram celebrados a partir de relações sexuais com prostitutas cultuais. Era uma coisa terrível e tenebrosa. Para completar a situação, o versículo 2 diz que Belsazar, já alto dos efeitos do vinho, ele manda trazer os utensílios da casa de Deus. Quando uma nação guerreava com outra nação, a nação derrotada era pilhada. Os seus objetos sagrados, a sua nobreza era levada e era levada como fruto do seu espólio. Assim como foi Daniel e seus amigos feitos escravos, os utensílios do templo, os utensílios sagrados, foram levados para a Babilônia. Agora Belsazar teve essa ideia mirabolantemente diabólica, e ele diz: traz os utensílios da casa do templo do povo de Deus lá em Jerusalém, porque a gente vai beber nas suas taças de ouro, de prata e de bronze. Irmãos, aí nessa hora Deus decide estragar a festinha de Belsazar. E de repente Belsazar vê na parede uma mão como mão de homem, escrevendo na parede. E diz o texto bíblico que ele treme as pernas. Ele afrouxa os músculos de seus lombos, e há quem diga que o efeito é que ele precisasse até depois mudar de roupinha, porque o susto foi muito grande. E aí então o que a gente vai ver aqui, e aí eu quero que você entenda uma coisa, uma informação muito importante. Entre o último relato do capítulo 4 até esse início do relato de Belsazar, aqui a gente tem um espaço de décadas. Há um hiato de décadas. O que vai se repetir é uma cena com muitas semelhanças daquilo que foi relatado no capítulo 4. Belsazar, amedrontado, manda chamar os mágicos, os feiticeiros, os sábios da Babilônia, para lerem aquele escrito e para decifrarem aquele escrito. Eles não são capazes. E o que acontece nos versículos seguintes? Acontece então, a Bíblia diz lá no versículo 8, depois deles não terem podido revelar, o versículo 10 diz que a rainha-mãe, possivelmente ou a mãe ou a avó de Belsazar, essa rainha-mãe chega para ele dizendo: meu filho, o rei, há um homem chamado Daniel. Esse homem é um homem que Deus deu a ele sabedoria para decifrar enigmas, sonhos. Você percebe que dá para nós a impressão de que para Belsazar, Daniel era um desconhecido? A gente tem um hiato de quase 40 anos aqui, ou mais. Para Belsazar, Daniel é um ilustre desconhecido. A rainha-mãe, então, diz: ó rei, vive, versículo 11, ó rei, vive eternamente, não se turbem os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. E aí no versículo 12, ela falando acerca de Daniel, ela diz: porquanto o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel. Irmãos, e aqui então desenrola-se o contexto que nós estamos. Daniel é trazido ao palácio real, apresentado ao rei. Ele é tratado pelo rei como um dos cativos de Judá. Mais uma vez, já parece-nos que Daniel havia sido afastado dos seus afazeres ali junto à nobreza. E o fato é que agora as coisas se desenrolam. E é nesse contexto, então, que a mão de Deus, literalmente aqui a mão de Deus, vem intervir e vai nos revelar algumas características de Deus. E ao mesmo tempo, enquanto o texto revela algumas faces ou características do ser de Deus, ela revela algumas fraquezas humanas. Para cada revelação do caráter de Deus, há a exposição de uma fraqueza humana. Então vamos lá para a primeira? Primeiro, na festa de Belsazar, Deus mostra zelo por sua santidade. Irmãos,
A gente não pode se esquecer que Deus é santo. E eu quero que você se lembre que santidade, a raiz da palavra a santidade, kadosh, kadesh, no hebraico, ou hagios, no grego, ela ela nos dá a ideia de algo que é separado. É separado não porque seja distante ou isolado, mas é separado porque é diferente. Deus é separado porque é totalmente outro. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem, né? Para que mude de ideia. E ao mesmo tempo esse Deus, diz a Bíblia, ele em seu caráter, ele é perfeito, ele é puro, ele é bondoso, ele é completamente digno. O Deus a quem nós servimos é um Deus santo, que não conhece pecado, que não conhece erro. É por isso que Isaías 59:2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Lá no capítulo 1 de Isaías tem uma exortação grande, quando o profeta Isaías está exortando o povo que mantinha as suas tradições religiosas, iam ao culto, levantavam as mãos, celebravam a ceia. Obviamente eu estou fazendo uma referência ao nosso culto evangélico. Mas o fato é que as celebrações dos sábados, das luas novas, sejam quais fossem as celebrações, elas eram puramente ritualísticas, porque o que mais importava, o coração daquela gente, era um coração apodrecido. E a exortação de Isaías no capítulo 1, porque esse Deus é santo, ele diz: eu não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Vocês levantam as mãos, eu tampo os meus olhos. Vocês multiplicam as vossas orações, eu tampo os meus ouvidos. Percebem que os nossos pecados nos fazem separação entre nós e Deus? 1 João capítulo 1, versículos 5-6 diz: porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Irmãos, no versículo 3, Belsazar leva para sua pervertida festa os utensílios da casa de Deus. E a acusação de Deus, lá no versículo 23, quando Daniel vem falar com Belsazar, Daniel usa essas palavras, versículo 23, segunda parte do versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinhos nesses utensílios. Deus está defendendo a sua santidade. Presta atenção numa coisa, a atitude de Belsazar foi uma afronta à santidade de Deus, e entenda uma coisa, não pelo objeto em si, mas por aquilo que aquele objeto representava. Hoje, quando você olha para o Novo Testamento, nós não encontramos no Novo Testamento objetos sagrados, a menção de objetos sagrados. Mas a gente encontra no Novo Testamento, tanto quanto no Antigo Testamento, um Deus santo e zeloso por sua santidade. A diferença é que na morte de Jesus, e eu quero que você se lembre que hoje, lembre que a gente está celebrando a Páscoa, na morte de Cristo, o texto dos evangelhos diz que o véu se rasga de cima a baixo, tirando a separação que dividia aquele espaço dos santos, espaço reservado somente ao sumo sacerdote, das pessoas comuns, dos judeus e, consequentemente, das pessoas comuns. A mensagem do evangelho é: agora nós, eu e você, temos acesso direto a Deus pela mediação de Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que Deus tenha abaixado o nível, ou que Deus deixou de se ofender com as nossas loucuras, com as nossas impurezas. Irmãos, o capítulo 1 de Romanos, leia depois. Uma exortação veemente a pessoas que deixaram o Senhor, ou pessoas que abandonaram um estilo de vida que agrada a Deus e adotaram um estilo de vida pervertido.
E a Bíblia diz que Deus se ira contra essas pessoas. Versículo 29 a 32, a descrição do comportamento dessas pessoas é: cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eu disse para que cada manifestação do caráter de Deus há uma reprovação do caráter humano ou da fraqueza humana, a exposição de uma fraqueza humana. E aqui a reprovação da fraqueza humana é que na festa de Belsazar, Deus condena o seu estilo de vida pagão. Irmão, sabe o que eu estou chamando de pagão? Eu acho que essa palavra pode ser usada no nosso contexto. É um modo de vida que é contrário a todo princípio moral e ético fundamentado na Bíblia. Porque você pode achar que pagão é aquela pessoa que simplesmente não é religiosa. Tem muito religioso, tem evangélico pagão. A gente chama de ateus funcionais, ou cristão ateu. Ele diz que confessa uma fé, mas ele vive como se não compreendesse e age de forma absolutamente contrária a essa fé. Irmãos, o que eu estou querendo dizer e chamar a sua atenção é que a gente vive em um mundo extremamente secularizado. Isso quer dizer que esse mundo é distanciado dos valores cristãos. E a gente presencia um estado de perversão e depravação humana crescentes. É fato que essa depravação humana sempre existiu, mas eu tenho a impressão de que essa depravação humana, ela se manifesta de forma cada vez menos velada, menos contida. Ela não só é aceita, como ela é aplaudida. A depravação humana se manifesta de muitas formas nas nossas vidas. Olha para a nossa sociedade. Olha o que a gente está vivendo. Em um momento de pandemia, em um país chamado Brasil, de tanta desigualdade, tem gente que consegue lucrar com a morte de outras pessoas. Desde que se começou a pandemia e que se flexibilizou processos de licitação para compra de respiradores, por exemplo, os tribunais aí da vida estão abarrotados de processos contra prefeitos, governadores e etc. Aliás, no Rio de Janeiro, é um após o outro. O que acontece? Olha a vida familiar. Olha a desestrutura, a relativização de valores morais. Olha o que a gente percebe, por exemplo, naquilo que envolve a sexualidade das pessoas. O fato é, as nossas atitudes, elas ofendem a santidade de Deus. Irmãos, e o pior de tudo, que isso não deveria nos surpreender. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo na segunda epístola, capítulo 3, versículo 1 a 4. Olha o quão essa realidade se encaixa aos nossos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse mundo que a gente vive dia a dia e de uma forma crescente, vive um estilo de vida que é abominável a Deus. O reverendo Heber Campos Júnior, olha o que ele diz. Ele diz que quando as pessoas perdem a perspectiva do eterno, de vida após a morte, raciocinam que precisam aproveitar a vida ao máximo, pois ela é curta. O alvo da vida passa a ser fugir das dores desse mundo
por intermédio dos prazeres desse mundo. Bom, o que o Heber Campos Júnior está dizendo é que quando a gente não tem Deus e quando a gente não tem perspectiva de vida após a morte, de sagrado, de valores morais absolutos, o que nos resta é uma filosofia de vida, vamos aproveitar essa vida, vamos ter prazeres. Faleceu semana passada, não foi de Covid, um psicanalista famoso chamado Contardo Caligares. Ele era italiano e vivia no Brasil desde a década de 80. Um homem muito inteligente, escrevia aí em jornais de circulação nacional. Olha o que o filho dele publicou na semana da morte do seu pai. Ele disse assim, frase do Contardo Caligares: o sentido da vida é a própria vida. Isso pode parecer uma total trivialidade, mas para a maioria das pessoas é um escândalo. Mas pouquíssimas pessoas conseguem viver pensando que o sentido da vida está na vida. E eu vou dizer mais: o sentido da vida é a própria vida. Eu preciso me reunir ao pregador em Eclesiastes e dizer, Contardo, que pena, você está absolutamente enganado. Porque se o sentido da vida é tudo que a gente tem debaixo do sol, o desespero vai te encontrar em algum lugar na sua vida. A vida é muito mais do que isso. O paganismo de Belsazar se manifestou assim. Sua vida era uma festa. Vamos festejar. Enquanto Nabucodonosor foi um homem descrito por grandes conquistas, Nabucodonosor aparece em um capítulo, e no único capítulo que ele aparece em uma grande e perversa orgia. Segundo lugar, na festa de Belsazar, Deus reafirma a sua própria glória. Irmãos, um outro motivo da repreensão de Daniel a Belsazar foi o fato de que Daniel, além de profanar os objetos do templo, ele estava oferecendo adoração a ídolos. Versículo 23, e te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios. Eu vou para a segunda parte, tá bom? A primeira parte a gente já leu. Segunda parte. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Pelo jeito, Belsazar não aprendeu nada com seu avô. Nabucodonosor, a duras penas, precisou reconhecer que há somente um Deus sobre todos os deuses, que há somente um Senhor, o Deus Altíssimo, que governa os tempos e as estações. Mas Belsazar, na sua terrível idolatria, oferece culto e dá glória a deuses de ouro, de prata e de bronze. Irmãos queridos, sabe por que a nossa idolatria ela é abominável a Deus? Por uma razão muito simples, que às vezes a gente perde de vista, simplesmente porque não há nenhum outro Deus. Só há um Criador dos céus e da terra. Só há um Deus glorioso que nos fez a sua imagem e semelhança. O Deus Pai de Jesus Cristo. O Deus Trino, o qual nós adoramos. E é por isso que o primeiríssimo mandamento é: não tenham outros deuses diante de vocês. Não façam imagens de escultura, nem de semelhança alguma do que há embaixo do céu, em cima no céu, embaixo na terra. Isso é Êxodo 20. Irmãos, Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Não há nenhum outro Deus a ser adorado. Sabe o que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus é reconhecê-lo como Deus Criador. Mais do que isso,
reconhecê-lo como Senhor, doador e mantenedor da vida, Deus supremo e soberano. E reconhecido esse Deus, tal qual ele é, nada mais nos cabe senão nos prostrarmos diante dele e dizermos: a minha vida pertence ao Senhor. Glorificar a Deus é dedicar a ele toda a honra que lhe é devida, todo o amor e serviço que somente ele merece. E quando a gente rouba essa glória e dá a algum outrem, nós somos condenados pelo Senhor. Nós somos por ele reprovados. Então eu disse que se Deus defende a sua glória, ele condena a idolatria de Belsazar. E aqui eu quero chamar a sua atenção também. É muito comum, e é possível que à medida que eu fale em idolatria, você tenha na sua mente aquelas pessoas que adoram e se prostram diante de imagens de escultura. A idolatria tem uma sutileza muito perigosa. A idolatria se disfarça de muitas formas. E sabe qual é um grande perigo? Você sabia que Deus fez o nosso coração essencialmente adorador. Se você não adora a Deus, você certamente adora alguma outra coisa. Eu não sei o que é. Todo coração adora. E entenda uma coisa. Um ídolo pode ser, é tudo aquilo que você coloca como primazia no seu coração, no lugar que deveria pertencer somente a Deus. A relação, o Tim Keller fala isso no livro Deuses Falsos. Ele diz uma coisa interessante. A relação de um ídolo para o seu adorador, ela é marcada por amor, confiança e obediência. Agora pensa bem. A quem que você devota a sua vida? Você ama a Deus sobre todas as coisas? Mas pensa bem, porque o seu Deus pode ser aquilo que você mais ama. Aquilo que você confia e aquilo que você obedece. O seu Deus pode ser alguém da sua família. O seu Deus pode ser o seu bem material, a sua posição, o seu status, a sua beleza, o seu corpo. Tudo aquilo que recebe de você mais dedicação, obediência, devoção do que o próprio Deus. Irmãos, a nossa idolatria se manifesta de muitas formas. E sabe uma coisa curiosa? A idolatria de Belsazar manifestou-se através do seu orgulho. Semana passada a gente falou da anatomia da soberba. Ora, para o soberbo, só existe eu. Não há o outro. Foi o que eu disse isso aqui na semana passada. E Daniel é categórico em condenar essa soberba. Daniel, nos versículos 20 a 22, diz: olha, teu pai, Nabucodonosor, que foi grande, Deus jogou ele no chão. E você não aprendeu. Portanto, Deus condena a idolatria dos nossos corações. Terceiro e último lugar. Na festa de Belsazar, Deus exerce a sua autoridade. Vamos lembrar aqui da visão de Daniel, da visão de Belsazar? No meio da festa, uma mão que escrevia na parede. Depois de chamado à presença do rei, Belsazar conta para Daniel a sua visão. A partir do versículo 25, está ali a descrição da visão. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, por favor. Diz o texto da palavra de Deus. Essa é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo, deu fim dele. Versículo 27. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, irmãos, Peres é o singular de Parsim. É a mesma palavra, porém no singular. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Irmãos, essas palavras aqui, para você entender,
Essas palavras são substantivos que se referem a medidas de peso, medidas que são descritas de uma forma decrescente. Mas esse mesmo substantivo tem a sua forma verbal. E quando lida como verbo, foi assim que Daniel interpretou, ela foi lida da seguinte forma: contado, contado, pesado e dividido. Preste atenção. Contado, contado, pesado e dividido. Vamos entender agora o que Deus está condenando com a sua autoridade. Na festa de Belsazar, Deus exerce a sua autoridade, ditando os rumos da história. Irmãos, Belsazar, a gente já falou sobre o estilo de vida de Belsazar. Aquele tipo que vive como se não houvesse amanhã. Belsazar me faz lembrar aquele homem insensato da parábola de Jesus, no Evangelho de Lucas. Aquele homem que mandou aumentar os celeiros para viver cheio de regalias e viveu a vida ao seu modo, ao seu jeito, para o seu deleite. O problema, e é um grande problema, é que muito comumente o gene deturpado e pecaminoso herdado do Éden, ele tende a nos levar a pensar que eu e você temos o domínio e o controle das nossas histórias. Irmãos queridos, se essa não for uma das grandes e duras lições que essa pandemia vem nos ensinar, eu não sei o que mais a gente pode aprender. Eu e você não temos o controle das nossas vidas nas nossas mãos. Quem dita a nossa história, quem a escreve, é uma outra mão. A cultura popular, ela está abarrotada dessa ideia de que você faz a sua história. Até certo ponto, ou seja, a Bíblia não é contra a iniciativa e a Bíblia não condena, na verdade, muito pelo contrário, a Bíblia nos chama para dar conta das nossas responsabilidades diante de Deus. Mas você tem que entender que, a despeito disso, eu não tenho controle da minha vida. Vocês lembram de uma música, os meninos aí nascidos de 2000 para cá? Uma música do Gonzaguinha. E é uma música bonita, que começa bem, mas termina mal. O nome da música é O Que É O Que É. Talvez você ainda não sabe a música pelo nome, mas ela é aquela música que diz assim: eu fico com a pureza das crianças, com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita. E eu tenho certeza que você na sua cabeça está aí assim. É bonita, não tá? Eu sei que tá. Porque eu tô também. Olha a letra da música. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar. Eu tenho que parar de ler, vou terminar cantando esse negócio. Misericórdia. Vamos lá. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Agora presta atenção. Olha como é que ele vai descrever a vida. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. E a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo, que nem dá um segundo. E aqui eu acho que foi a parte que os Gonzaguinha foi mais bíblico. Se é que eu posso assim dizer. Ele diz assim: há quem fale que é um divino mistério profundo, é sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Mas aí olha só o que ele diz. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver, ela diz que é melhor morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. E aqui ele termina muito mal. Somos nós que fazemos a vida como der, ou puder, ou quiser.
Mas a vida a gente não faz do jeito que a gente quer. Porque às vezes, inesperadamente, chega nas nossas vidas aquela voz celestial dizendo: louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tem preparado para quem ficará. Irmãos queridos, há uma outra mão a quem pertence o script das nossas vidas. Há uma outra mão que escreve a nossa história e o nosso destino conforme lhe apraz. Mene, mene, tekel, parsim. Os dias do reino de Belsazar foram contados, achados em falta, e o seu fim foi determinado. O império babilônico foi dividido e caiu na mão dos medos e persas. Na festa de Nabucodonosor, Deus exerce ou manifesta a sua autoridade, exercendo o seu juízo. E aqui é meu último ponto. Irmãos, eis aí uma faceta de Deus que nós temos a dificuldade de aceitar. Um Deus que é todo-poderoso não somente salva, mas Ele é também um Deus que condena. Mas nós não gostamos dessa faceta divina. O problema, quer você goste ou não, você um dia será levado perante um tribunal divino. E nesse tribunal, alguns alcançarão misericórdia, outros apenas juízo. O mesmo Deus que é amoroso e misericordioso é o mesmo Deus que a Bíblia diz que lança no inferno, no lugar de dor e sofrimento eterno, choro e ranger de dentes. Romanos 9,15 diz: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem aprover ter compaixão. Presta atenção, e aqui vai o meu alerta para mim e para você. Nas nossas vidinhas, centradas nos nossos prazeres, dedicadas às nossas vontades, irmãos queridos, nós nos esquecemos que o Deus a quem servimos, que é amor, é também Senhor, juiz e fogo consumidor. Por que mais a gente não teme? Por que mais a gente não ouve sermões que falam do inferno, do fogo eterno, da condenação? Por que mais a gente não lamenta por aquelas almas que não conhecem a Cristo? Porque a gente só quer pensar na face misericordiosa de Deus, mas não há misericórdia verdadeira se não há justiça severa. Olha o que um comentarista de Daniel chamado Ian Duguid, ele diz no seu comentário sobre Daniel: a festa de Belsazar foi então exposta como seu último ato de tolice. Ele estava festejando na lápide de seu túmulo e celebrando o limite da sua extinção, e nunca soube disso. Com a morte de Belsazar, o império babilônico foi reduzido ao pó, e os seus pés de barro foram revelados. Ele continua: a habilidade de Belsazar de fechar os olhos para a realidade tem um equivalente em todas as eras. Assim como Belsazar se banqueteava, mesmo enquanto os exércitos inimigos dos medos e persas estavam acampados atrás dos portões, assim também a humanidade rebelde ativamente suprime a verdade de Deus. Assim como Belsazar usou os cálices do templo para louvar seus falsos deuses, nós também usamos as coisas que pertencem a Deus para alimentar os nossos luxos e idolatrias. E ele responde, e ele termina o seu alerta assim: se continuarmos seguindo por esse caminho, o nosso destino é tão merecido quanto o certo. Irmãos, Belsazar foi pesado
na balança divina e foi encontrado em falta. E um dia, eu preciso te alertar isso, e um dia, eu e você também seremos pesados nessa balança. E essa balança é uma balança de autoprecisão. Ela não se engana, ela não erra, ela é exata. E o grande problema é que por mais que eu e você julguemos que nós temos uma vida correta, a severidade dessa balança detectará as nossas faltas. Mene, tekel, parsim. Então eu quero terminar relembrando a alguns e oferecendo a outros a nossa única chance e a nossa única esperança. Deus mandou o seu Filho ao mundo em uma Páscoa. Esse Filho que veio a este mundo, abriu mão da sua glória, viveu uma vida perfeita. E na Páscoa, ele foi levado para a balança de Deus. Ele foi pesado, mas ele foi aprovado. Porque na sua vida não se encontrava falta. Mas por causa das nossas faltas, mene, tekel, parsim, ele foi dividido, dilacerado, rasgado, esmagado. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E o sangue puro que escorreu do Filho de Deus foi aspergido sobre nós e oferecido como oferta purificadora. Só assim a gente vai passar por essa balança. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra do hino 264? Fronte ensanguentada, é Páscoa. Ó fronte ensanguentada de tanto opróbrio e dor, de espinhos coroadas com ódio e com furor, tão gloriosa outrora, tão bela e tão viril, tão abatida agora, de afronta, escárnio vil, quão humilhada pende a face do Senhor, não vive, não resplandece, já não tem luz e nem cor. Ó, crime inominável fazer anuviar o brilho inigualável de tão piedoso olhar. Estás tão carregado, mas todo fardo é meu. Eu só me fiz culpado e o sofrimento é teu. Venho aos teus pés temente, mereço a punição, mas olhas-me clemente com santa compaixão. Sê meu refúgio forte, meu guia, vida e luz, que eu sinta, vendo a morte, conforto em tua cruz. Na cruz, com fé me abrigo e amparo tu me dás, e unido a si contigo, eu hei de dormir em paz. Por causa do sacrifício de Cristo, mene, tekel, parsim, ele foi contado, pesado e dividido, moído, para que eu e você fôssemos poupados. Somente Jesus é a nossa esperança. Por favor, não se esqueça disso. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Cristo, Filho de Deus, aquele que morreu por nós. Prepara-nos agora para a celebração da ceia do Senhor, porque o faremos em memória de Ti, o único que merece nossa honra, nosso louvor, nossa adoração. Toda glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.